Boa noite, portanto, Bianca, Flávia, José, que está por aqui, que já conversou comigo, e Lucas, que também já trocou uma ideia comigo. Bem, eu acho que o povo vai entrando aí conforme o andar da carruagem. É, Primeiro, sobre o trabalho de vocês. O trabalho de vocês foi um trabalho bem tranquilo. Foram duas questões objetivas, sucintas, que vocês conseguiram responder bem. Eu já tinha feito a segunda questão objetiva aqui em sala de aula, que foi algo que deu um pouquinho de problema, que eu tentei ali conceituar alguns princípios do nosso direito contratual para os senhores e para as senhoras. E a resposta subjetiva, bem, eu falei para fazer algo sucinto, teve gente que fez algo sucinto até demais, mas não tem problema. Enfim, eu entendi a concepção, teve gente que às vezes faltou ali na análise à luz da visão do magistrado, que era algo que eu queria um pouquinho mais, mas vocês fizeram um trabalho, no meu ponto de vista, satisfatório, também em decorrência das difíceis semanas que vocês passaram lá. Eu sou sensível quanto a isso. Eu sei também que a gente está no meio remoto, que é algo que acaba dificultando muito as coisas, né? Então, o Paulo também entrou agora. Boa noite, Paulo. Então, o trabalho de vocês, tranquilo, todo mundo gabaritou o trabalho. Quanto à prova, o que vocês acharam da prova, individualmente? Sejam sinceros, por favor. Quem se habilitar a falar aí, fique à vontade. A prova já está corrigida, então eu não vou tirar nota de ninguém. Por favor, alguém fale sobre a prova. Paulo? José? O que você achou da prova? Opa, professor, assim, na minha opinião, cara, todas as provas aqui tá sendo um desafio imenso fazer, porque é difícil sentar na frente do computador e, Sim, e é complicado. Mas, assim, eu fiquei satisfeito com o que eu entendi da prova, o que eu consegui fazer, mas, assim, tá muito difícil. Tá realmente muito difícil mesmo. entendi. Bem, alguém mais quer falar? Bianca? Flávia? Ah, meio termo, professor. Tá e não tá. Tá. Então, assim, o que eu vi de vocês na prova? Bem, vocês foram, vamos dizer assim, de bom. Foi numa média. Estou brincando. Todos os alunos desse quarto período ficou com 100, ficou com 10 na P1, tá? Então, parabéns, principalmente para vocês que estão aqui depois de uma prova. Então, todos tiraram 10, então 5 na prova e 5 também no nosso trabalho. A prova é difícil, eu entendo. Eu não sei como que funciona para vocês em ambiente virtual. As questões foram colhidas de exercícios de concurso público. Eu não vou mudar essa prática, é a prática que eu adoto, dentro daquela ideia que eu trouxe para vocês desde a nossa primeira aula. E eu também provoquei com uma pergunta, por exemplo, o que é um contrato? O que é um contrato? Muita gente respondeu, tiveram respostas extremamente completas, tiveram respostas não tão completas, mas não erradas, então não cumpre a mim descontar ponto de ninguém, porque, de fato, nós temos duas classificações do que seria o contrato, né? Tanto é que eu vou lançar para vocês um feedback dessa resposta, de todas as respostas, melhor dizendo, que vai trabalhar ali o gabarito. Então, foi aquilo que eu falei e sempre vou repetir para vocês. A minha maior preocupação não é nota. Minha maior preocupação é com o conhecimento de vocês. Direito contratual é uma matéria extremamente complexa, não tem como não ser complexa. Eu tento trazer o máximo de exemplos possíveis para facilitar para vocês, mas eu sei que é uma matéria difícil, eu sei que é uma matéria que às vezes pode ser prazerosa. Nesse primeiro momento, eu confesso que a teoria geral dos contratos às vezes não é algo que chama tanta atenção, mas ali nos contratos em espécie, provavelmente vocês vão se identificar um pouquinho melhor. Pois bem,
Quando eu trabalhei o conceito de contratos, e aqui já dando um feedback da prova de vocês, então entenda, se tiveram dificuldade na prova, conseguiram responder, porque todos conseguiram, porque todos gabaritaram, agora a gente vai entender o porquê. Então, se alguma dúvida ficou na prova, agora será a hora da gente resolver, beleza? Então, primeira aula que eu gravei, depois dei ao vivo, falei para vocês acerca de uma visão clássica, visão moderna, e uma visão contemporânea do que seriam os contratos, o que seria o contrato. Muita gente escreveu a visão moderna / clássica. Ninguém escreveu a visão contemporânea. Então, eu suplico, eu faço o pedido para que vocês observem essa visão contemporânea na prática de vocês. Tá? Na prática, eu digo prática acadêmica, prática profissional. A visão clássica do contrato, que é junto, tem uma visão clássica é junto com a visão moderna, vai falar para nós que o contrato nada mais é do que um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. Ponto. 90% respondeu assim quem respondeu essa questão. Conteúdo patrimonial, negócio bilateral ou plurilateral que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres. Ponto. Algumas pessoas incrementaram as questões dos princípios, gostei muito de quem fez isso, que de fato é impossível você desvincular o conceito da questão principiológica, então muitas pessoas responderam a visão clássica e ninguém respondeu à luz da visão contemporânea, que vai falar para nós que o direito contratual nada mais é do que uma relação jurídica subjetiva, às vezes alguns doutrinadores falam até mesmo de uma relação jurídica intersubjetiva, mas vamos ficar com a visão jurídica subjetiva, que possui um núcleo na solidariedade constitucional destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais. Ninguém falou de efeitos jurídicos existenciais, ninguém falou de negócios jurídicos existenciais, isso está em pauta. Se nós estamos falando de testamento vital, se nós estamos falando de declaração de última vontade, se nós estamos falando, enfim, de todas essas questões da bioética, que é algo tão presente na nossa vida, é impossível desvincular a questão contratual com negócios jurídicos existenciais. Então, nós temos o conteúdo patrimonial, ele prevalece na nossa sociedade, mas sim, nós temos efeitos jurídicos existenciais, que não só estão entre os titulares subjetivos dessa relação contratual, mas também perante os terceiros, dentro daquela ideia de função social, eficácia interna, eficácia externa da função social dos contratos, a gente precisa considerar, sim, quais serão os efeitos que esse contrato que eu estou firmando com a Flávia produzirá perante a sociedade, baseado, melhor dizendo, sempre dentro de um guia constitucional, que é a nossa solidariedade. Perfeito? Então, primeira questão foi nesse sentido de que seria um contrato. A segunda questão fala lá, sobre contratos, analise as afirmativas a seguir. 1. Contrato compreende todo o acordo de vontades de fundo econômico que tem por objetivo a aquisição, o resguardo, a transferência, deixa eu admitir a Brenda aqui, só um minuto, a transferência, a conservação ou a extinção de direitos, recebendo o amparo do ordenamento legal. Por óbvio que o item primeiro é correto. Dentro do que a gente estuda, o próprio professor Flávio Tartucci, que é um grande doutrinador que eu sigo, ele vai falar para nós que o contrato pode ser definido exatamente como o que eu disse para vocês. Dentro da visão clássica / moderna, é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a criação, extinção, modificação de direitos e deveres com conteúdo patrimonial, sempre preservado pela nossa legislação, que tem sim uma função fim de que esse contrato seja observado, que esse contrato seja cumprido até a sua máxima eficácia, dentro até mesmo daquela questão que eu falei para vocês, da revisão judicial, pela teoria da imprevisão, prevista no nosso Código Civil, enfim. Então, sim, primeira, está totalmente correta esse item 1. O item 2, a função social preconiza que as obrigações assumidas nos contratos valem não apenas porque as partes as assumiram voluntariamente, mas também porque interessa à sociedade a tutela da situação advinda das suas consequências econômicas e sociais. Pois bem, esse conceito clássico, moderno de contratos não engloba essa função social
essa consequência econômica, essa consequência social. E o artigo 421 do Código Civil, que traz a função social dos contratos, vai falar para nós que a liberdade contratual será sim exercida, mas dentro de certos limites, que são os limites impostos pela função social do contrato. Então, essa liberdade, essa autonomia privada que nós temos, não é absoluta, porque essa autonomia privada está, sim, limitada, não só pela supremacia da ordem pública, ou seja, daquele núcleo constitucional extremamente rígido, mas também pela função social dos contratos, que condiciona esses contratos ao atendimento daqueles dois termos bem abertos, que são o bem comum e os fins sociais. Beleza? A gente estudou o que seria a ideia mais ou menos de bem comum, o que seria mais ou menos a ideia de fins sociais, dentro da nossa aula de princípios sobre a função social dos contratos, alternativa 2, portanto, também correta. A alternativa 3 é interessante, porque vai trabalhar a formação dos contratos, que é algo que a gente estudou também e é algo um pouquinho mais difícil, eu entendo. Fala para nós. Antes da aceitação não há contrato, porque ainda não há consenso. Somente quando o oblato se converte em aceitante, fazendo aderir sua vontade à do proponente, a oferta se transforma em contrato. Pois bem, essa afirmativa terceira, ela também está certa. Por quê? Porque a nossa aceitação é sim o elemento de formação do contrato. Antes dessa manifestação do aceite, não existe o contrato, porque ainda não existe o consenso. Somente quando o oblato se converte em aceitante, ou seja, ele adere a essa vontade, ele adere a esse contrato, ele adere a essa ideia do proponente, a oferta vai se transformar dentro de um contrato. Lembre-se que na fase pré-contratual existe sim a necessidade de se observar os deveres ali da boa-fé objetiva, os deveres anexos da boa-fé objetiva. Então, nós temos sim que observar a boa-fé objetiva dentro da fase pré-contratual, mas essa fase pré-contratual não vincula as partes. Eu falei isso inúmeras vezes na sala de aula. Não vincula as partes, mas sim gera alguns deveres, né? Claro, função social, a boa-fé objetiva, mas somente vai existir uma vinculação contratual quando esse oblato, que é esse pré-contratante, se converter em aceitante, ou seja, aderir à proposta dessa outra pessoa, desse outro polo contratual. Então, 1, 2 e 3 está correto, tá bem? A nossa terceira pergunta fala, a teoria da imprevisão, ao contrário do que ocorre com a teoria da base objetiva dos negócios jurídicos, é aplicada nas hipóteses de fato, previsíveis ou imprevisíveis, desde que haja mudanças nas condições fáticas estabelecidas na avença que dificultem ou impeçam o cumprimento da prestação dos contratos de execução continuada ou diferida. Execução continuada ou diferida nós estudamos lá na ideia de classificação dos contratos, mas aqui a gente tem a nossa última matéria, que foi a teoria da imprevisão, que nós estudamos à luz do Código Civil e à luz do CDC. Pois bem, eu deixei claro para os senhores e para as senhoras que o Código de Defesa do Consumidor adota o que a gente pode chamar, lembre-se daquela ideia do Código Civil alemão, o BGB, que possui uma influência no Código de Defesa do Consumidor, uma base objetiva. Ou seja, nós temos fatos previsíveis ou imprevisíveis, mas o que importa para o CDC é a onerosidade excessiva. Essa revisão será uma regra e a resolução como uma exceção na impossibilidade da revisão judicial desse contrato. Então, aqui, o Código de Defesa do Consumidor adota uma teoria de base objetiva baseada na onerosidade excessiva. Por seu lado, por outro lado, o nosso Código Civil, dentro de uma regra máxima latina, rebus, sic, stantibus, vai falar da nossa teoria da imprevisão e não a teoria da base objetiva. Então, na nossa teoria da imprevisão, nós estamos tratando de fatos imprevisíveis. No Código de Defesa do Consumidor, fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas que têm onerosidade excessiva. Aqui, no Código Civil, a gente tem fatos imprevisíveis, mas que esses fatos imprevisíveis não bastam por si só. É necessário uma onerosidade extremamente excessiva para uma parte e uma extrema vantagem para a outra parte, que aqui vai gerar uma revisão ou uma resolução do contrato, lembrando sempre que
seja no Código de Defesa do Consumidor, seja no Código Civil, a gente vai sempre se nortear para a revisão do contrato e não para a sua resolução. Se for necessário, a gente faz sim a resolução, mas são casos excepcionais. Resolução, entendam como a extinção, apesar do termo não ser o mais correto. Beleza? E o erro dessa afirmativa está lá quando se afirma que a teoria da imprevisão, ao contrário da teoria da base objetiva, admite previsão ou imprevisão. Sendo que, na verdade, a gente tem o inverso. É na nossa teoria da base objetiva que vai admitir fatos previsíveis ou imprevisíveis. Então, quando fala a teoria da imprevisão, ao contrário do que ocorre com a base da teoria da base objetiva dos negócios jurídicos, é aplicada nas hipóteses de fatos previsíveis ou imprevisíveis. Está errado. Só pegar o título da aula, Código Civil, a gente está falando de fatos imprevisíveis. Então, a teoria da base objetiva, que trabalha fatos imprevisíveis ou previsíveis, é uma previsão do Código de Defesa do Consumidor e não do Código Civil, tá bem? Então, nós temos essa alternativa, aliás, certo e errado, nós temos que essa afirmativa ela é incorreta, beleza? A nossa quarta, agora já comecei a me perder um pouco nas questões, fala para nós, ó. Assinale a opção que indica o princípio segundo o qual o que estiver estipulado entre as partes tem força de lei, uma vez que o contrato vincula os envolvidos no seu devido cumprimento. Então, essa questão também é muito fácil, no meu ponto de vista, comparado com as demais, né? Aqui, na verdade, nós estamos trabalhando uma base de princípios. Nós temos princípio da função social, princípio da força obrigatória do contrato, princípio da boa-fé subjetiva, isso daqui é impossível de marcar, princípio da proibição de comportamento contraditório, que é um dever anexo, ou melhor dizendo, não é nem dever anexo, é um conceito parcelar da boa-fé objetiva, que é o venire contra factum próprio, e o princípio da boa-fé objetiva. Vocês já conseguiriam, só de ler as alternativas, excluir princípio da boa-fé subjetiva e princípio da proibição do comportamento contraditório. Então, o que nós temos? Princípio da função social, princípio da força obrigatória e princípio da boa-fé objetiva. Opção segundo a qual o que estiver estipulado entre as partes tem força de lei, uma vez que o contrato vincula os envolvidos no seu devido cumprimento. Pois bem, força obrigatória do contrato. Lembre-se que a nossa força obrigatória do contrato, ela possui uma força vinculante das convenções feitas por essas partes contratantes. Essa questão, esse princípio, tem dois fundamentos. O primeiro fundamento é a necessidade de uma extrema segurança jurídica nos negócios jurídicos brasileiros, tá? E o segundo fundamento seria uma intangibilidade ou uma imutabilidade do conteúdo do contrato decorrente de convicções, de estipulações, de acordos feitos entre as partes, dentro daquela máxima latina também do pacta sunt servanda, beleza? Essa força obrigatória dos contratos está prevista no nosso Código Civil, dentro do artigo 427, que vai falar para nós que a proposta do contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. A gente não tem uma previsão tão boa da força obrigatória dos contratos, mas sim, aqui a nossa alternativa correta é sim a força obrigatória do contrato, beleza? Acho que essa daqui não teve muita dificuldade. Próximo. A possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do seu direito correspondente pelo credor gere no devedor a justa expectativa de que esse não exercício se prorrogará no tempo. Qual o instituto a que se refere a citação? Pois bem, prescrição e decadência vocês não anotariam porque nós estamos numa aula de direito contratual. Impossibilidade jurídica do pedido também não. As três primeiras são figuras do Código de Processo Civil, decadência, prescrição e impossibilidade jurídica do pedido. Então, vocês excluiriam essas três possibilidades. E aí apareceria dois institutos, dois conceitos parcelares da boa-fé objetiva, suprécio e surrécio. Pois bem, se nós tivéssemos um macetinho para vocês, suprécio, eu sempre falei para vocês, supressão, suprécio, supressão. Ou seja, suprécio, a supressão de um direito. E a surrécio
tem um SUR dentro do radical inicial. Surrécio. A surrécio é um surgimento. Enquanto a suprécio é uma supressão, a surrécio seria um surgimento. Surrécio, surgimento. Beleza? Então, se nós estamos falando dentro da ideia de um não exercício de um direito correspondente ao longo de um tempo, vai gerar uma justa expectativa de que esse não exercício se prorrogará também. Dentro de uma ideia temporal, nós temos a ideia de uma supressão. Dentro da ideia de supressão, a alternativa que aparece correta para nós é a suprécio. Supressão, suprécio. Surgimento, surrécio. Surrécio, surgimento, suprécio, supressão. Beleza? Assim eu acho que fica, de fato, aí na cabeça dos senhores e das senhoras. Pois bem, essa pergunta ali gerou um problema, peço desculpas agora para vocês, obrigado para quem me avisou que estava dando problema com essa questão, ninguém respondeu essa questão, mas vamos lá. Ó. José alugou um imóvel a Maria. Foi previsto de forma expressa no contrato que o pagamento do aluguel fixado em R$2.000 mensais ocorreria todo dia 10 de cada mês, sob pena de incidência de uma multa de 2% a partir do vencimento, bem como de juros moratórios de 1% ao mês, pro rata dia. Maria, ao firmar o contrato, recebia o pagamento do seu salário no 10º dia de cada mês, razão pela qual escolheu essa data para realizar o pagamento do aluguel. Entretanto, mudou de emprego e começou a receber seu salário todo dia 20 de cada mês, passando unilateralmente a pagar, a partir do 2º mês de vigência do contrato, o aluguel no dia 20 de cada mês e continuou a fazê-lo durante todo o prazo de 60 meses do contrato, sem qualquer oposição de José. Ao final do contrato, Maria manifestou a vontade de devolver o imóvel, mas José não aceitou receber as chaves, bem como ajuizou ação de execução fundada em título extrajudicial dos valores decorrentes de juros e multa. A pretensão de José deve prosperar? Analise o caso sob a ótica dos conceitos parcelares da boa-fé objetiva. Bem, falei para vocês que o Instituto da Surrécio e da Suprécio são institutos que são a mesma face da moeda, né? Se existe a suprécio de um lado para uma pessoa, vai existir a surrécio de outro lado para outra pessoa. Nesse caso, nós temos a pergunta: a pretensão de José deve prosperar? Não. Por quê? Porque nós temos que, a partir do 2º mês de vigência, Maria começou a pagar ali esse aluguel no dia 20 ao invés do dia 10, sem qualquer manifestação contrária de José, ou seja, José aceitou essa questão de uma forma tácita, né? Apesar de não ter nada documentado, e dentro de 60 meses, né? Ou seja, não se completou os 60 meses, mas ficou ali, aliás, completou os 60 meses de contrato, mas José nunca impôs uma restrição e quando Maria manifestou seu interesse em devolver a chave, o José manifestou ali, ajuizou uma ação para cobrar de Maria e claro que José não possui razão. Por quê? Pelos dois institutos aí interessantes dos conceitos parcelares da boa-fé objetiva, a suprécio e a surrécio. Ou seja, vai existir uma supressão no direito de José, porque ele aceitou, dentro de um espaço e de um tempo, receber esse valor no dia 20 ao invés do dia 10, sem qualquer resistência. E do outro lado, vai gerar uma surrécio em relação a Maria, por um motivo muito simples, porque existiu um surgimento de um direito dela pagar dessa forma, ou seja, de pagar todo o dia 20. Então, José não possui razão nessa questão, ninguém respondeu, eu respondi, espero que os senhores e as senhoras tenham entendido. A última pergunta. O Hospital X, situado na cidade de São Bernardo do Campo, passou a oferecer o serviço de plano de saúde para seus pacientes no valor de R$ 800. No anúncio informou que, caso mais de 1.000 pessoas contratassem o plano, o valor seria reduzido para metade. Quando o plano de saúde atingiu 900 pessoas contratadas, o valor do plano foi reduzido pela metade. Porém, 11 meses após as contratações, o Hospital X decidiu que iria cobrar o valor integral do plano de saúde. Sobre a situação hipotética, considerando os princípios da boa-fé objetiva, é correto afirmar que o Hospital X está incorreto em razão do instituto conhecido como venire contra factum próprio.
Por que eu digo isso? Nós temos os conceitos parcelares à boa-fé objetiva. Suprécio, surrécio, que vocês já estão cansados, o TUCOC. Por que não é TUCOC nessa questão? Porque o TUCOC ele se apresenta diante da boa-fé objetiva, mas ele quer trazer para nós uma ideia de uma regra de ouro, ou seja, naquela ideia de que você não faz contra o outro o que você não faria contra a si mesmo, beleza? O exceptio doli, que é um outro conceito parcelar da nossa boa-fé objetiva, traz uma ideia da exceção do contrato não cumprido, tá? Ou seja, uma defesa, é um instrumento de defesa contra o dolo alheio. Eu e a Bianca realizamos um contrato, compra e venda de um automóvel. A Bianca não entrega esse automóvel para mim, então por que eu tenho que pagar ela? Ou seja, a Bianca entra com uma ação de execução de título extrajudicial fundada nesse contrato feito por mim e por ela, alegando que eu não paguei este automóvel. E eu entro alegando uma exceptio doli, falando que não paguei por uma exceção de um contrato não cumprido na regra do artigo 476 do Código Civil, porque a Bianca não cumpriu com a parte dela, ou seja, ela não me entregou o bem, não fez a tradição nos conceitos do direito das obrigações. Perfeito. O venire contra factum próprio, non potesce, ou venire contra factum próprio, traz para nós uma máxima latina também, que traduz basicamente aquela ideia de não caia em contradição por conduta. Você não pode cair em contradição por conduta. Você tem uma primeira postura, e essa primeira postura não poderá ser você não poderá contradizer essa conduta, contraditar essa conduta num segundo momento, porque nós temos uma vedação ao comportamento contraditório que está dentro de uma teoria dos atos próprios, dentro também da análise jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, que é o nosso superior Tribunal de Justiça. O outro conceito parcelar da boa-fé objetiva é o Dutch Mitigate the Loss. Vocês bem sabem que é o dever ali de mitigar os próprios prejuízos, que é o dever do credor mitigar esse prejuízo, ou seja, mitigar a própria perda, na regra de alguns enunciados doutrinários, o 69 do CJF e o artigo 769 e 771 do Código Civil, relacionados, por exemplo, de forma muito grande com os contratos de seguro. Pois bem, então algumas pessoas entraram aqui na nossa aula durante as explicações que eu estava dando. Então, boa noite a Bruna, acho que entrou, ou a Brenda, acho que foi a Bruna que entrou por aí, o Vinícius também, eu acho. Só alertando, todos ficaram com 10, então parabéns para vocês. Agora, eu tenho certeza que na P2 eu posso fazer uma prova muito mais difícil, né José? Então, faz isso não, professor, pelo amor de Deus. Continua nesse ritmo, tá? Tranquilo, Vinícius. Mas é sério, na verdade, a minha maior preocupação é que vocês aprendam. Então, se alguém ficou com alguma dúvida nessas questões, entendo que tem alguns professores, né, que não vão passar essas questões correlatas da boa-fé objetiva. Se limita a ideia da boa-fé objetiva naquele conceito clássico de não só agir, mas mostrar que você age de uma forma baseada dentro de uma eticidade, mas é muito importante esses institutos da surrécio, suprécio, Dutch Mitigate the Loss, é isso que se discute hoje no direito civil contratual. Então, não faz sentido eu ficar me apegando em conceitos clássicos, porque vocês vão chegar dentro da prática de vocês e vão falar, tá, mas e aí? Será que só esse contrato por si só ele possui uma força obrigatória, ou será que essa minha cliente estava pagando de fato esse aluguel e nunca houve uma resistência? Ou será que minha cliente ficou 12 meses sem pagar um aluguel de um contrato de 2 anos? Por que essa pessoa, enfim, essa proprietária não ajuizou esse despejo por falta de pagamento dentro de um prazo razoável? Ou seja, esse devedor tem sim uma função de mitigar os próprios prejuízos. Aliás, esse credor, né, tem sim o dever de mitigar os próprios prejuízos. Então, assim, entendo que são conceitos duros, são conceitos complicados, mas é óbvio que eu penso aí no melhor de vocês e o que vocês vão enfrentar na prática. Então, por mais que às vezes a aula seja um pouco mais teórica, principalmente em algumas questões, mas eu sempre tento trazer alguns exemplos para que vocês consigam enxergar isso como funciona. E eu estou muito feliz com a turma de vocês. Enfim, a gente sabe a dificuldade que cada um está passando aí nesse período, mas eu queria novamente registrar
meus votos de parabéns para todos e todas. Continuem assim. Precisamos de advogados, magistrados, promotoras, defensoras públicas nesse nível, tá? Galera, vamos trabalhar um pouco. Eu comecei a trabalhar com vocês, a gente precisa caminhar para o final da nossa teoria geral dos contratos, e eu comecei a trabalhar, depois da nossa aula da teoria da onerosidade excessiva, base objetiva do Código de Defesa do Consumidor, os vícios redibitórios do nosso Código Civil, tá? Lembre-se sempre, os nossos vícios redibitórios, eles podem ser conceituados como os defeitos que desvalorizam a coisa ou a tornem, né? A tornam mesmo, né? É estranho falar, mas ou a tornam imprópria para o uso adequado, beleza? Vícios redibitórios é basicamente isso. Falei para vocês que vício redibitório não pode se confundir com o erro dentro daquela ideia de erro da teoria geral dos contratos, porque o erro ele está baseado dentro do plano da validade, que gera uma anulabilidade do contrato, enquanto o vício redibitório ele está no plano da eficácia do contrato, que vai gerar resolução ou abatimento no preço. Lembre-se sempre da escada pontiana, já estou cansado de falar para vocês, plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. O nosso Código Civil não adota o plano da existência, a jurisprudência às vezes adota o plano da existência, mas o plano da existência ele está englobado dentro do plano da validade. O erro é algo mais grave, está previsto então dentro da parte geral do nosso Código Civil, todos os negócios jurídicos, todos os atos jurídicos eivados de algum vício, erro, dolo, enfim, qualquer questão nesse sentido, se aplica a teoria geral da teoria da nulidade dos negócios, e aqui o erro está no plano da validade, que vai gerar uma anulabilidade do contrato, e o vício redibitório está no último degrau. Ou seja, a gente já superou o plano da validade, mas estamos acima no plano da eficácia, e o vício redibitório se encontra ali, dentro do plano da eficácia. Eu falei para vocês que gera a possibilidade de abatimento, de você pleitear o abatimento proporcional do preço, por meio de uma ação própria, que é a ação estimatória. Tem um termo chato, que vai cair em concurso público chato, que é a ação quantis minori. Ação quantis minori. Vamos escrever aqui novamente no bate-papo. Ação quantis minori, que é a ação estimatória. Isso aqui é para pleitear abatimento proporcional no preço. Ou seja, um abatimento proporcional no preço, tá? E não é quanto, tá? É quanti. Aqui foi o corretor. Quanti, minor, e é minores com plural, tá? Plural entre aspas. A gente tá, o verbete latim é bem diferente do nosso, apesar da construção. E a gente pode requerer também a resolução do contrato. Dentro da ideia de resolução do contrato, nós temos sim que devolver essa coisa que você recebeu e vai receber de volta essa quantia em dinheiro que você desembolsou, sem prejuízo de perdas e danos por meio de uma ação redibitória. Então nós temos a ação estimatória para se fazer o abatimento proporcional do preço, porque nós estaremos estimando o preço, beleza? E aqui nós temos a ação redibitória, ação redibitória, que nada mais é do que requerer a resolução do contrato sem prejuízo de perdas e danos. Lembre-se sempre disso, prejuízo de perdas e danos, por exemplo, um pleito de lucros cessantes. Imagina, você comprou um carro para fazer Uber e esse carro fundiu um motor. Você pede você pede a devolução desse bem com o reembolso do seu dinheiro, mas você pode pleitear sim lucros cessantes, porque você ficou impedido de exercer o seu labor, o seu trabalho, portanto, pode sim pleitear prejuízos, perdas e danos. E para pleitear as perdas e danos, você também tem que comprovar a má-fé desse alienante, tá? Ou seja, que esse alienante possuía conhecimento desses vícios e mesmo assim vendeu para você tais bens, beleza? E a ação redibitória, com a devolução desse valor pago e o ressarcimento das despesas contratuais, cabe mesmo se o alienante não tinha o conhecimento do vício. Então, tendo má fé ou não tendo má fé, pode-se sim pleitear
a resolução desse contrato, tá bem? Enfim, eu não lembro direito onde eu parei, mas eu lembro que eu falei da quant minoris, eu acho que eu parei mais ou menos por aqui, tá? Mas, se alguém quiser me corrigir depois, eu lembro que eu falei dos contratos sinalagmáticos, que são os contratos bilaterais, enfim. Mas essas duas possibilidades, essas duas questões, abatimento do preço ou resolução do contrato, serão aplicadas dentro de uma máxima que vocês têm que ter em mente, que é a conservação do contrato. Essa conservação do contrato é uma função social interna desse contrato. Então, a gente tem que entender que a resolução do contrato será a última hipótese, o último caminho a ser percorrido para esse contratante, tá? Ou seja, nos casos em que os vícios não geram grandes repercussões em relação à utilidade dessa coisa, não cabe a ação redibitória, mas apenas a ação quanti minoris, a ação estimatória, beleza? Com o abatimento proporcional do preço. Tranquilo? A gente também tem que entender que se esse vício for insignificante ou ínfimo, né, à luz da subjetividade, claro, e não prejudicar as finalidades desse contrato, não cabe sequer esse pedido de abatimento do preço. Então, se for algo totalmente irrisório, se for algo que não prejudique a finalidade desse contrato, nem mesmo a estimação desse preço para abatimento será cabível. A gente precisa também deixar claro para os senhores e para as senhoras que a responsabilidade do alienante permanece, ainda que essa coisa pereça em poder do adquirente, em virtude desse vício oculto já existente no momento da entrega. O que eu estou querendo dizer para vocês? Aqui nós temos um caso interessante, deixa eu localizar para vocês, que vai falar o seguinte, tá? Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele entendeu que, mesmo se tratando de um veículo com quase 10 anos de uso, deve o alienante responder pelo defeito oculto no motor, o qual, após 2 meses da venda, veio a fundir, necessitando de retífica completa. O que a gente tem aqui? Um bem automóvel com mais de 10 anos de uso, ou com quase 10 anos de uso, mas que fundiu o motor com 2 meses posterior à venda deste bem. E aqui, o TJ do Distrito Federal entendeu pela responsabilidade deste alienante, independentemente do perecimento desse veículo com 10 anos de uso. Tá? Nós entendemos que isso vai variar muito com o caso concreto. Se for, por exemplo, um Fiat Maré, será um problema, mas se for um Corolla, se for um carro que tem uma confiabilidade perante o mercado de motor, principalmente de mecânica, nós temos estas questões. Tranquilo? Então, com as ações também edilícias, nós temos que essas ações, tanto a estimatória quanto a redibitória, que são constitutivas negativas. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que os prazos para essas ações estão previstos em um artigo, que é o artigo 445 do Código Civil. Então, quando a gente tem essa previsão de artigo, vocês bem sabem, dentro da ideia da sistemática processual nossa, que são demandas decadenciais e não prescricionais. Temos prazos para isso. E o enunciado 28 do CJF vai falar para nós que o disposto no artigo 445, parágrafos 1º e 2º do Código Civil reflete a consagração da doutrina e da jurisprudência quanto à natureza decadencial das ações edilícias. O que nós temos? Vamos lá, vamos enfrentar, né? Porque, por enquanto, não dá para entender muito bem. Nas hipóteses em que esses vícios redibitórios possam ser percebidos de forma imediata, na regra do caput do artigo 445, da cabeça desse artigo 445, pegou o artigo que está escrito logo à frente do numeral, vai falar para nós que o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de 30 dias, se a coisa
for móvel e de 1 ano se a coisa for imóvel, contando da entrega efetiva desse bem. Porém, se essa pessoa que está comprando esse bem já estava na posse dele, o prazo vai se contar da alienação da coisa e vai se reduzir pela metade. Ou seja, 15 dias para bens móveis e 6 meses para bens imóveis. Um exemplo para vocês dessa última regra, ou seja, dessa entrega que você já estava na posse desse bem, seria um locatário que vai adquirir o bem, havendo uma tradição ficta. Vocês estudaram isso no direito contratual, que é uma traditio brevi manu. Ou seja, você possui esse bem em nome alheio, mas agora vai possuir em nome próprio. Às vezes até tem um direito de se observar o benefício de ordem em relação a essa pessoa que é a figura do locatário. Ou seja, eu e Lucas temos um contrato de locação, Lucas é proprietário desse bem e eu sou o locatário desse bem. Lucas, locador, e eu, locatário. Daí, Lucas põe para vender o bem e eu me interesso e vou e compro de Lucas. O meu prazo, se eu conseguir identificar algum bem imediatamente, aliás, algum vício imediatamente, ao invés de 1 ano, que é a regra do caput do 445, eu vou ter esse prazo decadencial de 1 ano para bem imóvel, reduzido pela metade, porque eu já estava na posse deste bem. Um carro, imagina lá que vocês fizeram uma tratativa negocial e que eu já estou na figura do carro. Ou seja, eu e o Vinícius está vendendo o Porsche dele para mim. Eu vou lá, falo assim, Vinícius, deixa esse carro uma semaninha comigo, vou testar, enfim, vou ver se eu gosto e fico com ali 1 semana, 2 semanas com esse bem. Se eu consigo perceber um vício imediato nesse bem, ao invés de 30 dias, eu terei um prazo de 15 dias para reclamar acerca de vícios que são percebidos de forma imediata, tá? Mas, quando o vício, por sua natureza, enfim, você puder conhecer esse vício somente mais tarde, ou seja, aquela ideia de vício oculto, aquela ideia de que o vício vai aparecer somente com o uso desse bem, seja ele móvel, seja ele imóvel, a gente tem um parágrafo 1º dentro desse artigo 445. O 445 vai trabalhar, o caput, a cabeça do artigo, os vícios que são percebidos de forma imediata. Já o parágrafo 1º, logo abaixo, vai tratar desses vícios ocultos, ou seja, desses vícios que aparecem para nós somente com o uso desse bem. Ou seja, você só pode conhecer esse problema mais tarde. E o prazo, ele vai contar, prazo decadencial também, tá? Ele vai contar a partir do momento que você teve ciência deste vício, até um prazo máximo, que é um prazo de 180 dias em se tratando de bens móveis e de 1 ano para bens imóveis. Pelo amor de Deus, deixa eu compartilhar uma tela para fazer um esquema para vocês, tá bem? Vamos lá. E eu provavelmente, eu vou caminhar um pouquinho mais com a aula, tá? Se alguém quiser sair depois das 21h40, não tem problema. Deixa eu ver como que eu vou desenhar isso aqui para os doutores e para as doutoras. Artigo 445. Meu Deus, apertei Ctrl Y aqui, achei que ia colocar em itálico. Do Código Civil. Aqui nós estamos na hipótese de vícios percebidos de forma imediata. Pois bem, ou seja, nós estamos diante dos vícios imediatos. Nós temos um prazo de decadência. Primeira hipótese, bens, vou colocar no plural, móveis. Nós temos o prazo de 30 dias para os bens móveis, tá? E para os bens imóveis, o prazo de 1 ano. Perfeito? 1 ano para bem imóvel, 30 dias para bens móveis, beleza?
Mas, contudo, entretanto, se você já estiver na posse desse bem, se você já estiver na posse deste bem, o prazo decadencial caiu não, vai cair, mas cai pela metade, beleza? Vou colocar aqui o exemplo, locação com compra futura. Não vou colocar como futura, com aquisição. Vou colocar com aquisição da propriedade. O que vai funcionar aqui? O prazo de bens móveis vai cair para 15 dias. Opa. E para bens imóveis, cairá para 6 meses. Beleza? Então, nós estamos aqui dentro da ideia de vícios percebidos de forma imediata. Tranquilo? Mas nós temos o outro lado da moeda, que é o artigo 445. Agora eu quero ver como é que eu vou fazer parágrafo. Vou colocar assim, né? Parágrafo 1º do Código Civil. São vícios percebidos no uso da fruição da coisa. Vou colocar bem entre aspas aqui, tá? Os vícios ocultos, tá? Ou seja, aquele vício que os senhores e as senhoras só conhecerão mais tarde. Como que funciona nesse caso? Prazo decadencial também, prazo de decadência, para ficar igualzinho ali do outro lado. Primeiro, para bens móveis, nós temos um prazo máximo ali de 180 dias, tá? Para bens imóveis, um prazo de 1 ano, perfeito? Quando começa a correr este prazo decadencial? Vou colocar aqui só para reiterar. A partir do momento do conhecimento / ciência do vício não, vou colocar entre aspas, não aparente. Perfeito? Tiraram um print aí? Deu para entender? Vocês Tranquilo, professor. Tirei print aqui. Perfeito. Depois manda lá no WhatsApp da turma lá. Vamos lá. O que nós temos? Vamos pegar um caso do Tribunal de São Paulo para a gente verificar a aplicação disso um pouquinho na prática. Compra e venda. Alegação de vício redibitório. Ação de cobrança de valor destinado à recomposição do imóvel. Ou seja, ação ajuizada antes de completar do ano da data em que a autora tomou conhecimento dos vícios ocultos. Decadência não configurada. Aplicação do artigo 445, parágrafo 1º do Código Civil. Imóvel sujeito a infiltrações somente observadas quando da temporada de chuvas. Fato que não foi levado ao conhecimento da adquirente. Danos anteriores mascarados com a pintura recente do prédio. Valor de recomposição não impugnado. Sentença de procedência mantida, agravos retidos da autora que restam prejudicados em face da decisão dada ao mérito da demanda. Isso vem lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o que nós temos? Entenda como isso pode ser fácil, se vocês quiserem. Um prédio que estava pintado, estava bonitão, você vai lá, compra um prédio, só que quando você está utilizando dentro de um prazo de 1 ano, né? Pois bem, não vamos pensar no prazo de 1 ano, mas você está lá, comprou o bem em, vamos supor, vou pegar aqui agora, setembro de 2020, o cara comprou esse prédio, e esse prédio, em setembro de 2020, meu Deus, a gente não teve chuva, a gente teve uma chuva mínima. Só que antigamente chovia muito em dezembro, em setembro, final de setembro. Mas não choveu esse ano, por uma série de motivos, a gente bem sabe esses motivos. E vamos imaginar lá no verão, janeirão, começa um monte de chuva e vai, chove, e uma porrada de infiltração aparece. A partir do momento que você tem o conhecimento dessa porrada, das porradas de infiltrações que aparecerem nesse bem
imóvel, você poderá, dentro de um prazo de 1 ano, entrar em juízo para requerer ali o abatimento do preço, a resolução desse contrato, enfim, o que melhor caber dentro da análise do caso concreto. Aqui, nessa questão, foi feito o valor de recomposição, né? Ou seja, esse valor de recomposição sequer foi impugnado. Então, essa ação foi ajuizada antes de 1 ano da data e aí o cara pediu a recomposição dos valores, beleza? Então, é um caso bem interessante. Uma outra questão que é interessante trazer para vocês, que foi aprovada lá na terceira, melhor dizendo, jornada de direito civil do CJF e do Superior Tribunal de Justiça, que aprovou o enunciado 174 para nós. O que esse enunciado 174 fala para nós? Ó, em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do 445 para obter redibição ou o abatimento do preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo 1º, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito. Beleza? Essa proposta foi feita pelo professor do Rio de Janeiro, aliás, 2 professores do Rio de Janeiro, Gustavo Tepedino e o Carlos Edson do Rego Monteiro Filho. Eu tive a oportunidade de conhecer ambos esses doutrinadores, extremamente famosos. E o que eu preciso esclarecer para vocês desse enunciado doutrinário, que pode gerar uma série de confusões na prática, é que esse enunciado ele acaba prevendo ali que nos casos de vícios ocultos, ou seja, do parágrafo 1º do nosso 445, o adquirente desse bem terá contra si os prazos de 30 dias para os bens móveis e de 1 ano para os bens imóveis, desde que esses vícios surjam nos prazos de 180 dias para os bens móveis e 1 ano para bens imóveis, a contar da aquisição desses bens. Parte da doutrina vai aplicar esse raciocínio. O Superior Tribunal de Justiça, lá bem no finalzinho, 19 de dezembro de 2014, ele aplica esse enunciado doutrinário e vamos ver se eu consigo desmistificar um pouco esse enunciado para vocês, tá bom? O que o STJ aplicou para nós? Ó, recurso especial, vício redibitório, bem móvel, prazo decadencial, artigo 445 do Código Civil. O prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou de abatimento do preço de bem imóvel é de 30 dias. Caso o vício se estabeleça, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180... desculpa, vamos lá, eu me perdi um pouco aqui. Caso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido mais tarde, que é a regra do parágrafo 1º do artigo 445, a gente vai estabelecer que, em se tratando de bens móveis, o prazo máximo para se reclamar é de 180 dias e vai correr o prazo de 30 dias a partir da sua ciência para se fazer reclamação. Meu Deus, me explica o que você está falando, porque eu estou começando a ficar louco, porque eu fiz uma prova agora e você não está ajudando a gente em nada, professor. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Uma linha de tempo, uma linha do tempo. Tá bem? Dentro dessa linha do tempo, nós temos algumas questões. Deixa eu até colocar aqui para desenhar. O que o enunciado está falando para nós? Novamente, ó, em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do artigo 445 para obter redibição ou abatimento do preço, desde que os vícios se revelem nos prazos do parágrafo 1º, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito. Vem o STJ e fala para nós o seguinte: o prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou do abatimento do preço de bem imóvel é de 30 dias. Regra do caput do 445. Caso o vício seja oculto, ou seja, o parágrafo 1º do artigo 445, se tratando de coisa móvel, dentro dessa análise do STJ, o prazo máximo de 180 dias para que se revele começa a correr do prazo decadencial de 30 dias a partir da sua ciência. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Vamos imaginar, eu comprei o carro do Lucas, tá bem?
Comprei o carro do Lucas aqui em 1º de agosto de 2020, beleza? Só que eu tenho esse prazo aqui de vício oculto de 180 dias, beleza? Vamos imaginar que eu descobri esse problema, que o Lucas me vendeu esse bem com algumas questões, por exemplo, um motor que venha que funda, enfim, um motor problemático. Vamos imaginar que eu descubro isso dentro desse prazo de 180 dias, beleza? Ou seja, vamos imaginar que eu descobri isso no dia 1/12/2020. Então, passaram-se, né, mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro, mês de novembro, ou seja, 4 meses, perfeito? 4 meses, 120 dias. Se nós temos 180 dias para essa questão, o que nós temos aqui? Se eu descobrir esse vício no dia 1º de dezembro de 2020, eu teria pelo menos mais 2 meses para se descobrir isso. Ou seja, do dia 1º/8/2020, que foi quando se fez essa compra e venda, nós temos 180 dias para descobrir este vício oculto, vamos dizer assim. Ou melhor dizendo, vamos imaginar que esse vício apareceu muito mais à frente desta questão. O meu prazo, dentro dessa visão, dessa interpretação do STJ, fala para nós novamente, ó, o prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou do abatimento do preço de bem imóvel é de 30 dias, beleza? Caso esse vício seja oculto, então vamos mudar um pouco aqui a minha ideia. Vamos colocar que eu descobri esse vício aqui, no dia 1/8/2021, ou seja, um ano depois, beleza? Ou seja, desculpa, 12 meses depois, 360 dias depois, ou seja, nós temos 6 meses, metade do ano, mas eu descubro isso somente depois de 360 dias. O que o STJ entendeu nesse caso? Caso esse vício seja oculto, ou seja, um ano depois de eu estar usando esse bem, e apareça esse problema no motor, eu tenho um prazo de 180 dias para que isso se revele e o prazo decadencial apareça ali 30 dias a partir da sua ciência. Ou seja, eu tenho aqui 2021 e aqui eu teria 30 dias para propor a ação, tá? Então eu teria esses 30 dias para propor esta ação, ou seja, meu prazo decadencial cairia no dia 1º/9/2021. Esta foi a visão que o Superior Tribunal de Justiça deu. Mas, contudo, todavia, entretanto, nós temos alguns julgados dos tribunais estaduais que trazem uma ideia no seguinte sentido, que o artigo 445, parágrafo 1º do Código Civil, dispõe que o nosso prazo de reclamar dos vícios ocultos é de 30 dias, contados da data que o adquirente teve ciência desse vício até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bem imóvel. E, dentro de um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nós temos que uma ação foi ajuizada 9 meses após a ciência deste defeito. E aqui foi uma extinção do reconhecimento, pelo reconhecimento da decadência. Ou seja, se tinha 6 meses, 180 dias para se reclamar, mas não se reclamou. Portanto, esse processo foi julgado extinto em razão da decadência. Um outro julgado vem do Tribunal Mineiro, que fala para nós que nos termos do parágrafo 1º do 445, que o prazo decadencial para se invocar esses vícios redibitórios de difícil constatação, ou seja, vícios ocultos em imóveis,
é de 1 ano, conforme essa tabela que eu mostrei para vocês, tá bem? Desde a partir do momento que você teve o conhecimento destes. E com o intuito de reforçar ali o princípio da segurança jurídica, o Tribunal Mineiro entendeu que o parágrafo 1º do artigo 445 do Código Civil impõe uma limitação temporal para serem detectados os referidos vícios, ou seja, 1 ano da entrega do imóvel. Ou seja, existem 2 prazos, o para a constatação da existência de vícios e o para ajuizar a demanda. E um outro caso que, deixa eu só dar uma olhada. Professor, diferencia o prazo da questão da pessoa jurídica, seja ela... Aí a gente vai entrar na regra do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? Não vou confundir vocês. Eu já estou tentando explicar uma coisa que é bem complicada, que é essa questão de quando que vai começar a contagem desse prazo, tá? Então, eu posso até falar isso na próxima aula, da diferenciação do CDC para o Código Civil, de vício oculto, beleza? Mas existe a diferença porque existe uma função ali rotineira e com intuito financeiro. Beleza, Zé? Então, e um outro julgado, e a gente já está caminhando para o final, vem de São Paulo, e o que ele fala para nós? Ó, a alegação do prazo decadencial, que é o parágrafo 1º do 445, teria início apenas com a ciência do vício, presunção que não poderia ter sido utilizada para o pronunciamento da decadência. Perícia que teria sido desvirtuada. Constatação dos vícios alegados. Necessidade de reparação, não acolhimento. Decadência bem decretada. Vícios redibitórios, ainda que ocultos, têm prazo legal para exteriorização. 1 ano. Parágrafo 1º do 445. Problemas surgidos nesse terim, prazo decadencial. Bem, com todo respeito, no meu ponto de vista, a gente não pode concordar com essa solução dada pelos tribunais estaduais. Por quê? Porque essas visões podem privilegiar, sim, condutas de má-fé. O que eu estou querendo dizer? Imagina que a gente tem uma pessoa vendendo um imóvel, mascarando um problema de encanamento. Que esse problema de encanamento vai aparecer somente 1 ano após, 1 ano e meio após a venda. Ou seja, nós temos um prazo decadencial de 1 ano de vícios ocultos, beleza? Mas 1 ano e meio após a venda, você descobre que tem um grande problema de encanamento. Então, é totalmente ilógico pensar que não caberia alegação de vício redibitório, principalmente levando em conta que o nosso Código Civil de 2002 prestigia severamente o princípio da boa-fé objetiva. Então, o que nós temos de forma sintética é que, mesmo respeitando esse enunciado do CJF, a gente não pode entender que esse enunciado prevalece. Por quê? Porque é muito confuso metodologicamente. A gente quebra a cabeça para tentar explicar. Eu imagino que vocês estejam pensando, porra, o que eu não estou entendendo mais nada. Por quê? Porque esse enunciado doutrinário se causa dificuldade para nós que estamos no ambiente acadêmico, imagina para as pessoas, para a sociedade. Então, a gente tem que concluir que esses comandos legais, parágrafo 1º e o caput do 445, não se complementam, tá? Então, a gente vai ter uma aplicação isolada de acordo com o tipo de vício do caso concreto. Então, eu simplesmente vou apagar essa ideia aqui desse enunciado doutrinário, eu só aleitei para vocês que isso existe, mas que isso pode ser um absurdo, pode ser que gere, sim, uma dificuldade muito grande, tá? Muito a propósito, é muito interessante, um outro julgado que veio do Superior Tribunal de Justiça, que traz para nós uma aplicação que trabalha até mesmo uma ideia do Código Civil de 1916, enfim, que é o recurso especial, eu estou até com ele aqui aberto, 431.353, de São Paulo. Foi analisado pela segunda corte que trata desses assuntos civis. Tá? O que eles falaram lá? Ó, que existe um compromisso de compra e venda que tinha-se uma possibilidade de uma rescisão fundada em um vício redibitório. Prescrição, termo inicial. Data do conhecimento do vício oculto. Olha que interessante. A visão do STJ.
Se o vício oculto, por sua natureza, não poderia ser percebido no ato da tradição, o prazo estabelecido no artigo 178, parágrafo 5º do Código Civil de 1916, para juizar a ação reclamando defeito, conta-se do momento em que o adquirente do bem toma conhecimento da sua existência, prevalecendo o entendimento dominante da terceira turma. O que nós temos aqui? Que o prazo vai começar a correr a partir do momento que você tiver ciência desse vício oculto. E, no meu ponto de vista, é assim que tem que ser. Porque imagina, se a gente aplicar esse enunciado doutrinário, igual eu falei, eu comprei o carro do Lucas, 1 ano depois eu tive a questão do meu problema. O meu prazo de 1 ano para reclamar, aliás, de 180 dias para reclamar, começaria a contar a partir do momento em que se passou os 30 dias do caput, ou seja, eu tenho 30 dias. Se eu comprei o carro em agosto de 2020, conta-se setembro, 30 dias, e a partir de setembro eu teria ali mais 180 dias para se constatar um vício oculto, um vício não aparente. Então, se passarem esses 180 dias, somados os 30 dias, ou seja, esses 210 dias, eu não poderia mais reclamar o vício oculto. No caso de bens imóveis, eu tenho 1 ano no caput, a partir desse 1 ano começa a correr o prazo para vícios ocultos, ou seja, 1 ano na regra dos vícios aparentes, né? Mas mais 1 ano para os vícios ocultos. Se passaram 2 anos e pouco, eu não poderia mais reclamar porque já teria decaído o meu direito. No meu ponto de vista, isso é um absurdo. Na verdade, se passou 2 anos e meio e eu só tive conhecimento desse vício, que é oculto, agora eu tenho 1 ano a partir de agora para entrar com ação baseando-se nesse vídeo redibitório para fazer o abatimento proporcional ou para se resolver este contrato. Tá bem? Vou terminar por aqui. A gente já aprendeu bastante coisa hoje. Espero que agora, no final, tenha ficado com um pouco mais de sentido. Eu espero, sinceramente. Gostaria de agradecer aos guerreiros das 10 horas, Brenda, Bruna, José, Lucas, Paulo e Vinícius. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. E a gente continua vícios redibitórios na segunda-feira que vem. Não vou fazer chamada, tá? Tenham todos uma boa semana e um bom final de semana. E nos vemos aí durante a semana que vem, beleza? Beleza, valeu, professor.